Obrigada. Para variar, eu esqueço de colocar a aula para gravar. Mas agora já coloquei. Então, nosso tema de hoje, obter felicidade na vida familiar por meio de Jesus Cristo. Então, vocês acham que é possível obter felicidade na vida familiar também, além da nossa vida particular, por meio de Jesus Cristo? Quem pode ler para mim aí? Elamã 5:12 e comentar, pode comentar também, por favor. Posso ler? Pode. E agora, meus filhos, lembrai-vos, que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Acho que o que eu gosto muito nessa escritura é que fala que quando a gente está alicerçado em Cristo, a gente não cai, né? Mas eu gosto que a escritura ainda deixa claro que não vai ser fácil. Fala que a gente ainda vai ter que lançar a fúria aos ventos, né? Os dardos, o torvelinho, né? Vai ter toda a violenta tempestade e tudo mais. Então, acho que isso é bem interessante de se pensar, é que não vai ser uma vida fácil, mas a gente não cai, porque a gente tá com Cristo, né? Então acho que dá sim pra gente ser feliz, tanto pessoalmente como na nossa vida familiar, né? Com Cristo sendo sempre. Não que nossa vida em ambas as partes vai ser fácil, né? Não que a gente, porque eu tô com Cristo, então quer dizer que agora é só felicidade. Não, isso não vai acontecer. Porém, a nossa vida também não vai ser triste, né? Tipo, vai ser impossível. Exatamente. Quem mais quer falar? A Ana, quer falar alguma coisa, Ana? A Elisa está na aula também? Tá, Elisa tá aqui do meu lado. Fiquem à vontade para falar. A Ana, pode falar, Ana, primeiro, por favor. Tá, eu acho que como a nossa vida, né, não vai ser fácil, a gente também consegue pedir ajuda para o Senhor, né? Enquanto eu tô falando na escritura, tá aqui no caso, né? Quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, ou seja, quando começar a acontecer as coisas ruins, né, na nossa vida, quando as coisas ficarem difíceis, a gente também pode pedir ajuda para o Senhor, né? A gente não precisa se privar disso e continuar naquele abismo, né, que tá dizendo nas escrituras. Mas, tipo, tem muita gente que acha que por ter pecados ou por alguma coisa de ruim acontecer, eles não podem, né, pedir ajuda para o Senhor, porque não se sentem bem, não se sentem dignos. Mas o Senhor sempre está lá para nos ajudar quando a gente está precisando da ajuda dele. Aí a gente pode sempre pedir em oração, ou nas escrituras também. A gente consegue ler as escrituras e consegue achar algumas respostas, né? Do que o Senhor quer passar pra gente. Exatamente. E aí que acontece? Nós também estamos no mundo, né? Como vocês mesmos falaram, nesse mundo há tempestades, há buracos, há terremotos, maremotos, tsunamis. Às vezes a gente passa por uma tempestade, vem relâmpagos e trovões, e a gente pensa, né? Nossa, poder da natureza, mas depois vem aquele tsunami, né? Que a gente pensa, caramba, e eu com medo de tempestades, né? E esse mundo, ele nos proporciona essas experiências, né? Como diz o Senhor, e precisa ter oposição nas coisas. Porque nós estávamos, antes de vir a este mundo maravilhoso, que eu amo, né? Eu gosto de andar pela natureza, eu aprecio muito as coisas que o Senhor deixou aqui para a gente. Mas ele não é só flores.
Por isso que eu gosto de ir em parques, porque é para ver mais flores, né? Então, o Senhor nos deixou, nós, quando estávamos na presença do Senhor, antes de vir a este mundo, era só flores, né? E aí o que acontece? Será que a gente valorizava essas flores se a gente não conhecia os espinhos? De repente, nós precisávamos, né? De repente, não, com certeza, nós precisávamos estar nesse mundo para ter as coisas boas e agradecer a Deus pelas coisas boas, mas também precisávamos passar pelas difíceis, pelas que nós julgamos ruins. Nosso julgamento é ruim, é de coisas ruins. Mas será que Deus quer alguma coisa ruim para a gente? Então, às vezes, essas coisas aqui podem ser difíceis, né? Mas na vista de Deus, talvez não seja ruim, porque é para o nosso progresso, é para a gente poder voltar à presença dele, é para a gente poder reconhecer a mão dele e a gente dar valor em Jesus Cristo que ele nos enviou para pagar por nossos pecados, como vocês disseram. Nós vamos estar aqui nesse mundo corruptível, vamos errar por conta disso, né? Estamos aqui com uma matéria, né? Um ser carnal aqui, um ser material, né? E vamos errar. E aí ele nos manda quem? Jesus Cristo, porque ele sabia que nós estaríamos à mercê disso, né? E estarmos alicerçados em Cristo. Vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir ver essa imagem, mas tem uma pergunta aqui. Como... Ai, caramba. Peraí. Como minha família e eu podemos edificar um alicerce espiritual em Jesus Cristo? Então, quando a gente fala alicerce, né? Se a gente for pensar nas coisas físicas aqui, o que a gente vai pensar, né? Se eu vou construir uma casa, eu vou começar a casa pelas paredes, pelo teto, né? Então tá ali, ó. Na construção de um edifício é dada grande atenção ao alicerce e ao tipo de solo no qual ele será firmado. O alicerce seguro estabiliza o edifício e o protege contra as forças da natureza e a tensão do uso diário. De que maneira esse conceito se relaciona a você na edificação da sua vida pessoal e familiar? Então, nós aprendemos nesse curso, no curso todo, desde o começo, que a felicidade, sobre a proclamação da família, né? A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, são as palavras dos nossos profetas, que realmente deixa bem claro que nós precisamos alicerçar nossa vida pessoal e familiar em Jesus Cristo. Ele é o alicerce seguro, como está escrito aqui, ó. Na construção de um edifício é dada grande atenção. Tá? Então, não adianta a gente procurar atalhos, procurar uma forma, um alicerce dá muito trabalho, dá muito gasto, vou fazer aí uma coisinha, né? Como diz o linguagem de pedreiro, meu pai era pedreiro, né? Agora ele é aposentado, né? Tá bem, já 87. Nossa, meu pai vai fazer 90 anos, gente. 87 é a minha mãe. Então, vai fazer 97 agora, mês que vem. Não, 90 anos mês que vem, e ele era pedreiro, quando ele trabalhava. Então, esse dito popular meia boca, ele usava bastante, porque, tipo assim, tinha coisa que tinha gente que queria fazer meia boca, tipo, mal feito. E meu pai sempre foi bem cuidadoso, né? Ele levantava, ele não queria fazer... Levantou as paredes lá de casa com aquele tijolo bem maciço mesmo, não era nem aquele tijolo furadinho, meio oco por dentro.
Ele pegava aquele tijolo antigo mesmo, ficou mais cara a construção, provavelmente, né? Não tanto para ele, que trabalhava com demolição, ele trazia o material das casas antigas que ele derrubava, mas ele cuidou muito bem dos levantamentos, né, da casa. Então, eu vi muitas vezes meu pai preparar o alicerce. E é bem como está essa foto aí, ó. A gente coloca ferro, pedras, cimento com areia misturado para depois ele endurecer, né? Que é o cimento que endurece. Então, nas paredes, a gente levanta com tijolo e cimento e areia só, né? Mistura um pouquinho de cal lá, tal, quando precisa, em alguma parte. Mas no alicerce é ferro, tem partes que põem pedras. Eu não sei se é para deixar a pedra, é para não deixar tão maciço o cimento com areia, sabe? Porque se ficar muito maciço, ele trinca depois com o peso ou com o passar dos anos. Então, tem um momento que eles colocam pedra, que talvez que é para não trincar depois. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas é mais ou menos assim, né? Então, o alicerce da nossa família, vocês que vão construir uma família, né? Vocês ainda não levantaram talvez nem as paredes ainda, porque vocês estão, né? Eu acho que todos que estão aqui, só o Yuri que é casado, mas a Ana, a Gabi e a Elisa são solteiras. Então, vocês ainda estão fazendo esse alicerce, vocês estão no caminho certo, estão buscando os exemplos, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, fazendo esse alicerce para quando vocês tiverem a família de vocês, elas estarem bem estruturadas, sabe? Não cair. Tem uma música da Primária que é a minha favorita, que eu gosto muito, na hora de brincar, que fala que o tolo fez a casa sobre a areia, né? E aí a chuva ali desceu e a casa caiu, né? E quando o sábio fez a casa sobre a rocha, que é a rocha do Redentor, o sábio ele fez a casa sobre a rocha. Então veio a chuva, veio os ventos e a casa ficou ali. Mais ou menos isso, né? A importância aí de fazer essa felicidade familiar alicerçada em Jesus Cristo. Quem pode ler aqui para mim, por favor? É uma declaração do Elder David Abedner. Algum voluntário? Pode ler, por favor. As ordenanças e os convênios são os tijolos que usamos para edificar nossa vida sobre o alicerce de Cristo e de sua expiação. Estamos firmemente ligados ao Salvador quando dignamente recebemos as ordenanças e fazemos convênios, quando nos lembramos fielmente desses compromissos sagrados e os honramos, e quando damos o melhor de nós para viver de acordo com as obrigações que aceitamos. Esse vínculo é a fonte de força e estabilidade espirituais em todas as etapas da vida. Pode comentar, Ana? No caso, quando a gente edifica a nossa vida, né, em Cristo, e as ordenanças e os convênios que a gente faz, isso nos torna mais fortes, né, para a gente conseguir sobreviver, né, ao que está acontecendo nos dias de hoje. E, no caso, é como se fosse uma casa mesmo, né, que a gente estava conversando. Os alicerces da casa fazem com que ela não caia, né, quando vem os ventos, as chuvas e tal, e a mesma coisa com a gente, né, quando a gente obedece os convênios e obedece, né, o que Cristo quer que nós façamos. Exatamente. Alguém mais? Durante a semana, eu pedi para vocês pensarem no que edificou a vida de vocês em Cristo. Qual a escritura o pai, a mãe ensinou, ou vocês leram? O que motivou vocês a
continuarem no caminho e permanecerem no caminho reto e estreito e edificados, mantendo esse alicerce aí em Cristo, né? Fortalecer o alicerce de vocês, para que a casa de vocês esteja alicerçada, a vida de vocês esteja alicerçada em Jesus Cristo. Vocês acham que ir à igreja, por exemplo, todo domingo, é só uma pegação de pé mesmo? Ou será que tomar o sacramento para lembrar do grande sacrifício que foi feito por toda a humanidade, pelo grande amor que Jesus tem por nós, é coisa de se fazer uma vez por mês? Ou será que ele merece essa gratidão da gente toda semana ir lá e fazer uma reverência na hora do sacramental? E durante a semana toda, é claro. Ali é o momento palpável, né? E durante a semana são as nossas atitudes. O que mais? Aqui falando sobre as ordenanças e os convênios são os tijolos. Bom, então depois que a gente alicerçou ali, fez o alicerce, que é Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo no nosso batismo, no nosso dia a dia, indo para a igreja, tomando sacramento. As ordenanças e os convênios são os tijolos. Por quê? Só o alicerce também? A gente vai conseguir morar em cima do alicerce? Só? Não tem que ter paredes e telhados na nossa casa? Então, o Senhor, ele deixou tudo perfeito, né? Ele deixou tudo que acontece no mundo, todas essas ordenanças, todos os profetas que foram chamados, tudo já tinha sido feito por Deus. Ele fez o plano antes dele colocar a gente na Terra. Já estava tudo feito, né? Então, como nós podemos edificar o alicerce de nossa vida pessoal e familiar em Jesus Cristo? Conforme ele falou aqui, né? Fazendo as ordenanças e convênios no templo. Lembrando desses convênios, tanto do batismo quanto do templo na hora do sacramento. E são algumas obrigações que nós aceitamos, né? Cumprir os mandamentos, lembrar sempre do nome de Jesus Cristo, seguir o exemplo dele, ser, né, pessoas bondosas. Alguém quer comentar sobre o que trouxe vocês para esse alicerce de Cristo e como ele alicerça a vida de vocês, firma, né? Esse alicerce que é Cristo firma a vida de vocês? Eu acho que com coisas pequenas, né, a gente consegue estar alicerçando a nossa vida. Por exemplo, em família, né, a gente indo para a igreja e fazendo noite familiar, e também, tipo, saindo, por exemplo, coisas que não são necessariamente espirituais, como, por exemplo, sair em família. Também é algo que pode fazer com que o nosso alicerce familiar seja mais forte, né, que a gente não aconteça algumas coisas ruins, né, em família. Ou se for, por exemplo, pessoal mesmo, né? Por exemplo, a gente cumprir com os nossos chamados, ou assistir alguma aula, se a gente for mais novo, né? As aulas da primária ou do seminário, por exemplo. Então, as pequenas coisas a gente consegue estar alicerçando a nossa vida, né? Para a gente ficar mais forte, já que isso vai fazer com que o espírito possa estar presente, né, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida familiar. E aí, ele estando presente, né, já faz com que a gente tenha um bom relacionamento em família e consiga ter um alicerce mais seguro em Cristo. Exatamente. Às vezes a gente falando assim, parece simples, né? É só ir na igreja, cumprir os mandamentos, seguir Jesus Cristo. Mas tem o que a gente falou no começo da aula, a oposição, não é mesmo? Por mais a gente
por mais que esse mundo seja lindo, ele tem tempestades, tem maremotos e tudo mais. Então, o Elder Bradley D. Foster, que era membro dos 70, ele disse o seguinte num discurso que ele fez, o nome do discurso dele era Minha Mãe Me Disse. É muito bonitinho, eu vi esse discurso inteiro durante a preparação da aula e tudo. E ele teve um momento que ele disse assim, a distração não precisava ser má para conseguir desviá-los do caminho. Quem viu esse discurso? Quer comentar? Teve um momento que ele contou a história, porque estava falando mais assim, dos ensinamentos mesmo na família, tá? E a responsabilidade não é só a responsabilidade, é o poder que uma mãe tem de levar o filho para o caminho certo, vai, conduzir, mostrar o caminho e conduzir tudo. Então, ele deu exemplo de não sei se era ele, agora eu não lembro se era ele ou se era alguém que estava contando a história, que eram pessoas que cuidavam de gado. Então, tinha os bezerros, né? E tinha as vaquinhas lá que eles conduziam pelo caminho. Só que quando o sol estava muito forte, os bezerros, eles saíam do caminho para se esconder na sombra das árvores. E então, se for para a gente está no caminho do Senhor, e aí, de repente, uma distração que não é má. Ó, a distração não precisa ser má para conseguir nos desviar do caminho. Então, às vezes, a gente está no caminho e uma distração até boa faz com que a gente desvie do caminho. A gente está naquele caminho, a gente acaba saindo para as laterais aí, entende? Para se esconder de alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, a gente deixar de fazer alguma coisa, de ler as escrituras, porque está muito envolvido com o celular. É um exemplo, da nossa atualidade, né? Um exemplo mais atual. Às vezes a gente fica muito tempo no WhatsApp, vendo vídeos no YouTube, sei lá o quê, e acaba esquecendo disso, das escrituras, de fazer oração mais ponderadamente. O que vocês acham desse exemplo que ele deu? Ele ainda falou no final que eles tiveram que voltar com as vacas, porque os bezerros não queriam obedecer, né? Os bezerros queriam ficar lá na sombra, e quando eles chegaram lá no curral e os bezerros não estavam, eles tiveram que procurar os bezerros não queriam ir. Então, eles pegaram as vacas de volta, levaram para o caminho, e cada vaca foi e achou o seu próprio bezerro. Elas ajudaram os bezerros a voltar para o caminho. As vaquinhas, que ele colocou o exemplo, que são as mães, né? Ajudaram ajudam os filhos a voltar para o caminho. Pode falar, Lila. Rosana, às vezes também a gente se vê no tipo assim, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler as escrituras, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você não está fazendo nada de errado, você está fazendo as coisas. Mas o Kelvin, ele teve que abrir mão de estar na igreja, ele teve que abrir mão de fazer determinadas coisas para cuidar de mim. Ele não... É uma frase que eu amo muito de um discurso que fala, deixar algo bom por algo melhor. Quando eu estava muito doente, ele acordava mais cedo, cuidava de mim, ia para a igreja, mas ele não podia ficar em compromisso, ele não podia se comprometer com nada, porque ele tinha que voltar, porque eu não levantava da cama. Então, muitas vezes, até mesmo as coisas da igreja, a gente tem que limitar os estudos, que nem, por exemplo, tem pessoas que eu conheci, que uma vez um amigo meu deixou de ir para a igreja para estudar para a faculdade. E aí ele não passou para a faculdade que ele queria. Eu falei assim, mas será que você estava fazendo a veia certa? Você estava estudando da maneira que devia? Ele falou, eu estava estudando demais, eu estudava de domingo a domingo. Eu falei assim, mas domingo é dia de você estudar as coisas seculares do mundo? Aí ele parou, olhou para mim, ele falou, não, é dia de ir para a igreja. Então, nada pode ser, minha mãe que falava isso, 8 ou 80. Tudo tem que ser medido, tem que ser uma porção certa. Então, muitas vezes, mesmo que você fale, não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja.
também tem a medida de você falar, não, hoje eu vou cuidar da minha mãe, hoje eu vou estar com a minha família, hoje a gente vamos ler as escrituras junto, porque às vezes as pessoas leem a escritura sozinha, mas não leem em família. Então, são coisas que cada um tem que ter a sua medida e saber qual o seu 8, qual o seu 80. O que você está fazendo de mais e o que você está fazendo de menos. Total, Lila. Concordo com você, só vou falar um ponto. O Kelvin ou Kevin? É Kelvin ou Kevin? Seu filho? É Kelvin. Kelvin. Eu sempre confundo, porque tem Kevin também aqui na nossa ala, né? E tem o Kelvin, que é o seu. Então, o Kelvin, ele não estava longe da igreja, quando ele estava cuidando de você. Ele estava mais perto do que nunca. Porque ele estava aplicando os ensinamentos de Cristo, que é cuidar do nosso próximo. E o próximo dele, mais próximo, é a própria mãe. Então, deixa eu até pôr a imagem de vocês aqui para cima, porque eu fico falando com vocês olhando para baixo, né? Porque eu estou olhando a fotinha de vocês. O que acontece? Lógico que não é certo a gente deixar alguém doente em casa, precisando de cuidados mesmo, que nem você falou. Você não estava com uma gripe, né? Você não estava com resfriado, vou ficar em casa porque minha mãe está com dor de cabeça, tadinha, ela está gripada. Não, você estava com um problema gravíssimo. Você falou que não podia levantar da cama. Então, ele fez o que Jesus Cristo ensinou. Então, quando a gente faz o que Jesus Cristo ensinou, a gente não sente culpa e a gente está fazendo o que é certo. Não é um desvio. Você cumprir os mandamentos, e um dos mandamentos principais, né, depois de amar a Deus, é amar o nosso próximo. Então, a gente não está se desviando do caminho aí. Você entendeu, Lilo, que eu quis colocar esse parênteses no seu comentário? Oi, Rosana, então, é exatamente isso que eu falei, que ele deixou, porque às vezes a gente não quer deixar, mas ele deixou de ir para a igreja para ficar comigo. Então, assim, ele poderia ter falado, não, minha mãe é importante, mas a igreja é mais. Mas naquele momento, eu era, como diz a história, né? Aquele cego que precisava ser curado, o mudo que precisava falar, o coxo que precisava andar. Então, o Salvador deu esse exemplo, né? Então, eu dei o exemplo do que o Kelvin fez o certo, ele deixou lá, né, algumas coisas para poder estar comigo, né? É o algo bom, foi isso que eu falei, ele deixou algo bom por algo melhor, né? Sim. Então, eu sou muito grata pelos meus filhos, né? Tem um primo meu que ele não teve filhos e a mãe dele faleceu há pouco, né? E a gente estava conversando, aí eu chamei ele para vir aqui em casa esses dias e aí ele ficou muito feliz porque ele está muito sozinho, né? E ele falou que se arrependeu muito de não ter tido filhos, né? Porque ele está se sentindo no mar, né? Sem ninguém em volta, né? Porque eu acho que a família é esse suporte que faz a gente continuar navegando, né? Quando a gente está sozinho, os remos não se encontram, né? Que você fica navegando sozinho, sem direção. E ele ficou muito grato da gente estar se aproximando cada vez mais dele. Porque a família é o alicerce, né? A família, que nem se falou, é a base para o resto, né? Sem a família, a gente não consegue seguir em frente. Isso mesmo. O nosso alicerce é Cristo, mas a família está ali. As paredes, é tudo, porque só o alicerce também, né, não cobre a gente do frio e do vento e da chuva. Tem que ter o telhado e as paredes. Isso mesmo, Lila. E um exemplo do Kelvin aí, muito lindo. Parabéns pelo filhão. E é isso, gente. Nós temos que realmente, como a Lila disse, ver cada peso e cada medida. É lógico que a gente não pode deixar, né, um doente em casa grave para ir à igreja. Quando nós não podemos ir à igreja, nós podemos, nesse caso mais grave, nós não precisamos ter culpa, né? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e nós podemos orar em casa, ler as escrituras, pedir para o bispo levar o sacramento para a gente, na nossa casa, algum sacerdócio, né? No caso, não precisa ser o bispo em pessoa, algum sacerdócio levar o sacramento na casa de vocês, ou se tiver um sacerdócio na casa de vocês,
foi feito, pode fazer como foi feito na pandemia. Nós conversávamos com o bispo, pedia autorização para ele, e o sacerdócio que tinha na casa fazia a oração sacramental e abençoava o pão e a água, e nós tomávamos o sacramento em casa. Então, quando a gente quer seguir, tem meios, o Senhor providencia meios, né, de cumprir. Se é um dever sagrado nosso tomar o sacramento todos os domingos, por que não, né? Fazer isso em casa quando não podemos ir à igreja. Quem não tem o sacerdócio em casa pode pedir para o bispo recomendar algum irmão que venha trazer o sacramento, abençoar o sacramento na casa da gente. Isso é muito... Deus, ele é poderoso, né? Ele nos deixou aí todos esses meios da gente conseguir cumprir com o que ele pede. Porque é para o nosso próprio bem, né? Alguém quer me falar alguma coisa? Eu queria ouvir o testemunho de vocês, como eu disse no grupo ali do WhatsApp essa semana. Eu queria ouvir o testemunho de vocês sobre o alicerce de Jesus Cristo. A Lila já falou, deu um exemplo aí de como ela alicerçou a vida dela, sobre a família em Jesus Cristo. Quem mais? Quem pode ler, então, aqui por enquanto? Depois vocês fiquem à vontade para falar quando quiserem sobre o testemunho de vocês, do que ajudou vocês a alicerçar a vida de vocês em Cristo. Quem pode ler? Foi o elder Donald L. Hallstrom. Quando ele servia na presidência dos 70, ele deixou para a gente um ensinamento a respeito de edificar sobre o alicerce de Jesus Cristo. Porque, como eu acabei de falar, o Senhor ele nos deixou meios, né? Então, ele está falando aqui que nós temos ferramentas, ó. Alguém pode ler ou quer que eu leia? Vamos lá. Eu posso ler, sim. Por favor. Quando servia na presidência dos 70, o elder Donald L. Hallstrom, não sei o que foi isso, deu o seguinte ensinamento a respeito de edificar sobre o alicerce de Jesus Cristo. Todas as ferramentas que você precisa para edificar, todas as ferramentas de que você precisa para edificar, reparar ou fortalecer seu alicerce estão na sua disposição. Elas incluem orar consistente e de qualidade, estudo diário do Evangelho por meio das Escrituras, participação ativa na reunião da igreja, em especial ao tomar o sacramento com desejo genuíno, serviço contínuo e altruísta e cumprimento diligente dos convênios. Outra ferramenta indispensável é o conselho dos profetas vivos. Quer comentar, Giovana? Eu acho que ele fala sobre o básico do alicerce, né? Para que nós possamos ter um alicerce seguro. Eu acho que uma coisa que ele comentou sobre o sacramento, eu acho que é uma das coisas que me deixa muito mais forte, né? O sacramento. Eu sempre comentei que quando tem algumas vezes que eu não posso tomar o sacramento porque eu não pude ir para a igreja ou algo assim. E minha semana não dá certo, porque é uma das bases. É como se aquela semana ficasse sem uma parte do meu alicerce. E aí eu ficava se bambiando. Então, isso é realmente verdade. Estudo diário, ir à igreja, as reuniões sacramentais, tomar o sacramento. Tudo faz parte do nosso alicerce. Exatamente. Voltando aqui um pouquinho, né? A distração não precisa ser má para conseguir desviar-nos do caminho. Eu estou colocando no presente aqui, tá? O elder Bradley estava falando do passado, mas eu estou colocando aqui para a gente, no presente. Então, como eu falei, às vezes a gente está no celular e não é uma coisa ruim, o celular tem muita coisa boa ali, né? Tem as escrituras que estão tudo no celular, a gente não precisa mais carregar aquele peso todo para a igreja, tem
nos vídeos mesmo do YouTube tem muito ensinamento aí bom, tanto doutrinário como secular, né? Então, o celular não é uma coisa ruim. Às vezes é ruim o que a gente deixa de fazer para ficar no celular se a gente não estiver fazendo o que o Senhor pede, né? E tem outras coisas também que a gente faz, que às vezes a gente pensa que não está fazendo errado. Ah, não tô quebrando nenhum mandamento fazendo isso. Mas a gente às vezes está deixando de fazer algo melhor. O que vocês acham que pode ser? Para a gente, para a atualidade nossa aqui. Qual é a sombra do. Nós somos bezerrinhos e qual é a nossa sombra? Os bezerrinhos que saíam do sol, né? Que estava no o caminho tinha muito sol. Eles saíam e iam para a sombra. Qual é a nossa sombra, será? De repente foi o que a Lila falou, a faculdade. Estou estudando demais e isso não é ruim. Eu tenho que me dedicar, né? A faculdade é uma coisa difícil. Eu comecei a fazer faculdade, gente, com 40 e... Acho que foi com 42 anos, nem lembro. Na minha idade vai perdendo a memória, viu, gente? Não para, não. Acho que eu comecei a faculdade com 42 anos. Eu fiz o primeiro semestre e tranquei. Eu levei um susto, né? Porque eu fazia mais de 20 anos que eu fugi da escola, que fiz o colégio, né? Fiz o ginásio, colégio, tudo, e não fiz faculdade, né? Quando eu era jovem. Então, eu fiquei muitos anos sem estudar. Eu fazia cursos, nunca parei, assim, exatamente de estudar, mas eu fazia cursos profissionalizantes. Não pegava essas matérias de escola, né? Então, quando eu entrei na faculdade, foi um susto para mim. E eu fiz isso aí que a Lila falou. Eu peguei, assustei, não conseguia, tipo, acompanhar, estava tirando notas ruins, e aí eu resolvi estudar no domingo. Gente, eu acho que eu fiquei uns 48 horas fazendo um trabalho de matemática. E eu tirei 0. Porque o professor olhou para a capa do trabalho e não quis olhar o resto do trabalho. Para a capa. O resto do trabalho, eu acho que eu ia tirar uns 9 no resto do trabalho, mas ele olhou para a capa e falou: tem um negócio errado ali na capa, então eu não vou olhar o resto do seu trabalho. Eu falei: nossa, não adiantou nada estudar de domingo. Então, eu tranquei a faculdade, eu me preparei emocionalmente, psicologicamente, e daí, no outro semestre, eu pulei um semestre, no outro semestre eu voltei, né? Voltei mais consciente e arrependida realmente do que eu fiz. Tem algum exemplo que vocês queiram falar? Qual que é a sombra, a nossa sombra aí? Às vezes da gente ou de outras pessoas? No caso, eu acho que quando a gente foge para a sombra, isso vai fazer com que a gente não... Faz com que o nosso alicerce ele vai se enfraquecendo. Por exemplo, não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, né? Como a gente está falando aqui. Mas se, por exemplo, fosse uma coisa ruim, né? Se a gente ficasse fugindo das coisas boas para fazer alguma coisa ruim, tipo assim, fugindo do que a gente estava falando, mas tipo indo para um lado ruim, né? A gente vai se enfraquecendo aos poucos, né? E se enfraquecendo, a gente vai parar de sentir a presença do Senhor e outras coisas, mas a gente sempre tem que ter aquele tempo com o Senhor mesmo, né? Para a gente ir se fortalecendo de novo. E aí, no caso, por exemplo, né, a gente, como eu estava falando, a gente estudar no domingo, né, vai fazer com que a gente vá se enfraquecendo aos poucos, né, e fugindo mesmo da sombra, né, quer dizer, para a sombra. Vai fazer com que a gente vá se enfraquecendo aos poucos, porque a gente está trocando coisas ótimas, que seriam, por exemplo, estudar sobre o Evangelho, por coisas boas, né? A gente tem sempre esse lado, né? Que a gente tem sempre que permanecer no caminho certo, mesmo que seja difícil. Tanto que tem um discurso do presidente Thomas S. Monson, que ele disse que a gente tem que fazer o certo mais difícil, ao invés do errado mais fácil. Então, a gente tem sempre que tentar fazer o mais fácil, o mais difícil, né? Tipo, seguir o caminho certo, mesmo que seja difícil, no caso.
Exatamente. Às vezes, a gente, que nem eu falei no começo, vocês também falaram, né? Às vezes a gente pensa que é ruim, né? É difícil, né, guardar os mandamentos. E, na realidade, é o melhor para nós, né? Porque, como disse na primeira aula, que nós precisamos lembrar sempre, o Senhor, ele nos mandou profetas, eles são nossos atalaias, né? E nós devemos o quê? Como nós confiamos em Cristo, confiamos em Deus, e se ele nos mandou profetas e eles estão falando as coisas para a gente, é porque é o melhor para a gente. Quando que o Senhor ia querer algo ruim para a gente, né? Então, tem muito mandamento aí, tem muito princípio, muita doutrina, muito difícil de cumprir. Mas o profeta Nelson disse que não é difícil, como que ele falou? Quem puder me lembrar, ele falou que às vezes parece que é ruim e difícil, só que é o melhor, é mais fácil você cumprir os mandamentos porque você vai ser feliz, tipo assim, não falou nessas palavras, mas é mais ou menos isso. Cumprindo os mandamentos, nós vamos ser felizes. E às vezes a gente pensa que ser feliz é não cumprir os mandamentos, né? Parece que a gente vai ser feliz, e na realidade não é, que foi o que ele disse, né? Não é assim. Nós só vamos ser felizes se nós cumprirmos os mandamentos. Se nós ficarmos firmes no caminho, cheio de sol mesmo. Eu tenho que ir lá limpar a igreja. Aqui na capela, eu e meu marido, né? Nós somos só eu e meu marido limpar a capela, porque agora é por família, né? E é uma vez por ano cada família, porque tem bastante família e tal. Então, limpar a capela uma vez por semana, nós ficamos 5 horas limpando a capela. Quer dizer, não é uma coisa que eu posso falar assim, fiquei feliz da vida limpando a capela, porque o meu corpo já não permite isso, né? Mas eu fiquei. Eu e meu marido, sozinho, só eu e ele. Então, na hora eu senti muita dor nas costas, no dia seguinte, muita dor nas costas. Mas agora, eu falo, poxa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Doeu na hora, mas agora eu estou bem. Porque eu já fiz. Agora só o ano que vem que vou limpar a capela de novo, né? E eu já estou aqui toda feliz da vida. Eu fui lá, eu fiz, esqueci já, né? Quando eu não lembro, fico lembrando da dor que eu passei. Estou comentando agora com vocês, mas eu não fico lembrando, eu fico pensando e sentindo a felicidade de ter ido e cumprido o que eu devia fazer, porque lá é a casa do Senhor, ela tem que estar limpa e organizada, né? E é uma mordomia nossa, é um privilégio nosso poder limpar a capela. Então, eu me sinto feliz agora por ter feito isso. E se eu não tivesse ido limpar, no dia que me foi designado, eu estaria triste. Eu tenho certeza, se eu me conheço, eu estaria triste e pesarosa. Por que eu não fui? E agora? O que eu vou fazer para corrigir isso? Não dá, porque o dia que era para ter ficado limpa, a capela não ficou. Entendem? E os mandamentos são assim. Às vezes a gente está aqui remando contra a maré, porque o mundo todo está fazendo as coisas de um jeito que não é alicerçado em Jesus Cristo. Não é. Os nossos colegas de faculdade, nossos colegas de escola, nossos vizinhos, nossos amigos, talvez eles não sigam Jesus Cristo da forma que a gente segue. Eles podem falar que seguem, mas como Jesus Cristo disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, por mais que a pessoa fale que segue Cristo, se eles não guardam o mandamento, será que amam? Será que seguem? Né? Vamos pensar. Então, o mundo todo está agindo de um jeito e nós estamos agindo de outro. Então, vem um tsunami para cima da gente e a gente aqui ao contrário, por isso que é difícil, né? Remar contra a maré é mais difícil, só que é o melhor. Se todo mundo remasse a favor da maré, aí ficaria fácil, porque a gente não precisaria de tanto esforço. Todo mundo remando, como a Lila disse, né? O primo dela só tem um remo. O que acontece? Uma vez eu estava no barco com a minha mãe, e nós duas remando. Era um barco a remo, nós estávamos num lago. Isso foi há muitos anos atrás, eu era solteira ainda.
Só que um remo caiu. E o que aconteceu? Nós tendo um remo só, sem experiência, o barco ficava rodando e a gente não conseguia voltar para a margem. Então, nós ficamos ali no meio do lago, rodando, até que alguém veio pegar o remo que estava caído. A gente não conseguia nem pegar o remo, que estava lá até meio perto da gente. Então, no mundo há oposição, tá? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio, elas escolhem não seguir Jesus, escolhem não cumprir os mandamentos, e nós estamos remando num tsunami, remando contra. Por isso que é difícil, às vezes, né? Nós estamos aqui falando que nós não devemos estudar nos domingos. E muita gente fala, o que tem de errado estudar o domingo? Se você vai na igreja de manhã e depois a tarde inteira estudando aos domingos, não tem problema. Porque o mundo inteiro está falando isso, e às vezes a gente vai sucumbindo, né? Vai indo para a sombra, que nem esse bezerrinho, sai do sol. Mas Deus falou que ele fez o domingo para a gente, não foi a gente por causa do domingo. Ele fez o domingo por causa da gente. Ele fez o dia do Senhor, o dia dele, o dia de descanso, para a gente. Nós precisamos descansar nossa mente uma vez por semana. Esquecer das coisas do mundo e se apegar mais às coisas de Deus. Porque de semana é uma oraçãozinha de 2 minutos, 5 minutos, às vezes. É um versículo que a gente lê das Escrituras, às vezes. E eu sou grata ao meu marido, porque agora eu não trabalho tanto que não trabalhava antes, eu consigo me apegar um pouco mais às Escrituras. Vocês estão entendendo? Tem algum comentário? Me empolguei, gente. Quem quer falar? Eu estou até ficando rouca, eu não consigo falar muito, né? Estou falando muito hoje. Quem concorda, quem discorda, quem quer fazer um parênteses, estamos abertos a negociações. Vamos lá, gente, vocês estão muito quietinhos. Vamos falar. Eu estou com frio ainda. Então, já lemos aqui, né? Como nós temos ferramentas, tá? Porque, assim, por mais que o mundo inteiro esteja, né? Muita gente, né, do mundo inteiro esteja para lá e nós tentando remar para cá, para perto de Deus, para perto das coisas de Deus, Deus é maior que tudo. Deus é maior do que o mundo, do que o tsunami, do que o universo. Ele é maior. Então, se a gente está com Deus, a gente tem o reforço necessário para a gente continuar remando do lado certo. Não importa que o mundo inteiro esteja para o lado oposto da oposição. Se nós estamos com Deus, alicerçados, nós estamos com a maioria. Nós estamos em maioria. Tá bom? Então, queria voltar lá para o começo da aula. Aqui. Aqui. Eu queria falar sobre... A gente já falou, né? Sobre os ventos. Satanás, ele é a grande oposição, né, desse mundo. Ele não quer ver a gente alicerçado em Cristo. Ele não quer ver uma família eterna. Ele não quer, ele é miserável e ele quer tornar os homens miseráveis como ele é. Já Deus e Jesus, eles são seres de glória, de felicidade e querem que nós nos tornemos gloriosos como eles são. Tá? Então, ele fala assim, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Nós... como assim não cairão? Não terão problemas? Né? Não vai ter tempestade? Não. Não cairão. Só isso, não cairão.
Aquela casa que foi edificada sobre o alicerce de Jesus Cristo vai ter chuva, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter tsunami. Acontece que ela vai resistir. Então, nós somos mais fortes quando estamos alicerçados em Cristo. E quando alicerçamos a nossa família junto, somos mais fortes ainda. Quanto mais gente aí juntar-se nesse barquinho aí a favor do vento, mais fortes seremos, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar a aula. Já é 9h54, temos espaço para mais um comentário. Não? Então, tá bom. Então, eu quero, já que vocês não falaram o testemunho de vocês, eu quero falar o meu testemunho, tá bom? Acho que realmente eu li João 14. João 14 é uma das, além de Coríntios 13, que fala sobre a caridade, nunca falha. João 14 é uma escritura muito marcante para mim, tá bom? Porque ela fala sobre o que Jesus Cristo quer de nós, né? Por mais que ele fale assim, se você emprestar dinheiro, não cobre de quem você emprestou de volta. Se ele não te pagar, não cobre, né? Mais ou menos isso. A gente fica pensando, poxa, mas eu emprestei o dinheiro, né? Não foi dado, foi emprestado. A gente para pensar e realmente, como disse os apóstolos de Cristo, duro é esse discurso, porque o Senhor, Ele está nos pedindo para não nos apegarmos a nada desse mundo, nem ao dinheiro. Quando Ele falou para o rapaz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Então, o rapaz ia chegar lá com as mãozinhas abanando. E ele ficou triste, o rapaz. Né? E eu pergunto, será que nós também não ficaríamos, né, sendo ricos, voltarmos a ser pobres, mais do que pobres, não ter nada, dar tudo aos pobres? Mas Jesus Cristo só falou uma coisa. Em todo João ali, né, no começo de João, 1, 2, 3, 4 e tudo mais, até o dia que ele estava prevendo aí a sua crucificação, ele só falou uma coisa: não se apegue às coisas desse mundo, materiais. É para se apegar ao que? A sua família, às coisas de Deus, porque essas são eternas. Ele só falou isso. É que ele tinha que falar mais detalhadamente. Ó. Então, para você largar as coisas desse mundo, não se apegar, você pega, dá todas as coisas vende tudo e dá pro pobre. Se um ladrão roubar a sua túnica, dá a ele também o casaco, o chapéu. Entendem? É a gente não se apegar às coisas desse mundo, porque aqui a gente vai ficar por alguns anos. É uma passagem, né? E logo vamos voltar. Então, se a gente se apegar às coisas desse mundo, talvez a gente não consiga chegar, né, aonde a gente tem que chegar, né, que é o objetivo dessa nossa vida. Então, eu deixo esse testemunho de que Jesus Cristo, Ele é o alicerce seguro. E agora estão barulhando do lado. Mas eu quero deixar essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, encerrar. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui na aula, né? Que nós possamos estar presentes na próxima. E muito obrigada, professora, pela aula também. E eu vou pedir... Eu pedi para a Lila fazer a última oração, por favor. Ok. Querido amado Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que temos de ter essa aula tão maravilhosa aos sábados, por termos um alicerce que é baseado em Cristo, família, trabalho e dignidade.
que possamos ter realmente os alicerces do chão até o teto, que possamos construir a nossa salvação dia a dia, sendo edificado por professores tão maravilhosos como a Rosana, por dedicar o seu tempo e nos ajudar a ser melhores a cada dia. Pai Celestial, somos gratos a cada bênção que o Senhor tem nos dado. Muitas coisas, às vezes, esquecemos de agradecer. Às vezes, as coisas mais pequenas, como acordar, abrir os olhos, poder andar, por termos bênçãos tão grandes e, às vezes, a gente não conseguir enxergar. Agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós e nós nem imaginamos, por coisas que não sabemos, de livramentos e de bênçãos que o Senhor grandemente coloca em nossas vidas. Pai Celestial, somos muito gratos por termos a oportunidade de ser membros da Igreja Verdadeira, de podermos ter um selamento no templo, podermos ser selados a nossa família, de podermos viver aqui nesta plenitude com todas as bênçãos do reino dos céus aqui na terra. Pai Celestial, pedimos que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe nesse final de semana, que seja um final de semana espiritual e que possamos voltar na segunda-feira às nossas tarefas diárias, sempre recordando do objetivo principal, que é edificar o nosso testemunho. Sou grata por tudo que o Senhor tem dado. E somos gratos pelo Evangelho de Cristo aqui na Terra. E essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada pela aula, Rosana. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.